Às 4h30 da manhã, em Guizhou, a montanha não desabou. Ela se abriu. Uma linha de explosões percorreu a crista, não aleatoriamente, não violentamente, mas com precisão de milissegundos. Quando a poeira baixou, a montanha não havia sido destruída, foi remodelada. E é uma ponte enorme. O plano insano da China de construir a ponte mais alta do mundo. Um V limpo e geométrico foi esculpido direto na rocha sólida. E esse corte não era o projeto, era o requisito prévio, porque a China não estava apenas construindo uma ponte aqui, eles estavam corrigindo a geometria que a natureza errou. Porque Guizhou quebra as regras normais da engenharia. Guizhou é um dos ambientes de construção mais hostis do planeta. Mais de 90% da província é montanhosa. Terra plana é tão rara que cidades inteiras são construídas em terraços empilhados. Rios cortam cânions profundos. O calcário kárstico esconde vazios subterrâneos grandes o suficiente para engolir edifícios. Na maioria dos lugares, você adapta as estradas ao terreno. Em Guizhou, isso falha. Curvas acentuadas diminuem o tráfego, inclinações íngremes sobrecarregam motores, a mudança repentina do vento torna-se imprevisível quando pontes sobem centenas de metros acima do fundo dos cânions. Cada comprometimento multiplica o estresse em outro lugar, e esse é o problema, porque pontes modernas de longo vão não toleram improvisação, sua geometria é implacável. Mude o ângulo de abordagem em alguns graus e as forças não aumentam linearmente, elas se tornam em cascata. Esta travessia do cânion exigia algo que Guizhou quase nunca tem, uma abordagem longa, reta e de baixa inclinação alinhada dentro de tolerâncias rigorosas. Não havia espaço para quase suficiente. As três opções que os engenheiros tinham e por que duas eram armadilhas. No papel, os engenheiros tinham três escolhas. Opção 1. Escavar um túnel direto pela crista, em terreno kárstico. Isso é um jogo às cegas. Cavernas ocultas, inundações repentinas de água, rocha que parece sólida até não ser mais. Plantas de ventilação sozinhas podem rivalizar com o custo da ponte. E cada metro subterrâneo reduz a visibilidade e o tempo de reação. Opção 2. Subir a montanha com viadutos. Isso significa mais pilares, mais fundações, mais exposição a deslizamentos, amplificação sísmica e manutenção a longo prazo. Cada pilar aumenta o risco, não a redundância. Opção 3. Remover a montanha da equação. Essa opção parecia insana. Também era a mais segura, lendo a montanha antes de quebrá-la. Aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. A montanha não foi cortada para facilitar a construção. Foi cortada para tornar a ponte mais curta. A curvatura a montante dita o comprimento do vão a jusante. Se a estrada de acesso curva muito apertado, o tabuleiro da ponte deve se estender mais para dentro do cânion para manter raios seguros e estabilidade contra o vento. Isso aumenta o comprimento do vão. Vãos mais longos exigem torres mais altas. Torres mais altas aumentam as forças nos cabos. As forças nos cabos aumentam o tamanho das âncoras. O tamanho das âncoras aumenta o volume de escavação. Essa reação em cadeia explode os custos. Em casos extremos, uma pequena curva antes da ponte pode adicionar centenas de metros ao vão principal e milhares de toneladas de aço. Então, ao invés de pagar pela curvatura para sempre, os engenheiros pagaram pela precisão uma vez só. Eles cortaram a crista. Como realmente dividir uma montanha sem desestabilizá-la? Isto não foi detonação, foi cirurgia. Antes de qualquer explosão, a crista foi escaneada com resolução de centímetros. Engenheiros mapearam linhas de fratura, campos de tensão e caminhos de drenagem. A geometria final não foi suposta, foi calculada. O corte em forma de V não foi estético. Seus ângulos correspondem aos planos naturais de falha da rocha, reduzindo o fluxo lento e o cisalhamento a longo prazo. Durante a detonação, centenas de furos foram perfurados e carregados com microatrasos. Cada explosão alivou a tensão em uma sequência controlada. Sensores de vibração monitoravam em tempo real as encostas próximas. Nada foi permitido escapar. Até os detritos eram importantes. Milhões de toneladas de rocha foram trituradas e reutilizadas como preenchimento estrutural, base para estradas e sistemas de contenção. A montanha não desapareceu, mudou de função. Então veio a ameaça silenciosa, a água. O calcário karstificado canaliza a água subterrânea como veias. Qualquer nova abertura torna-se um ímã. Por isso, engenheiros interceptaram fluxos subterrâneos, cortaram galerias de drenagem diretamente nas encostas e aliviaram a pressão antes que ela pudesse se acumular. A montanha parou de resistir ao alinhamento.
Porque este corte tornou a ponte mais forte, não mais fraca. Uma vez que o corte existia, tudo a jusante ficou mais simples. Aproximações retas reduziram a instabilidade aerodinâmica sobre o tabuleiro. As cargas do vento tornaram-se previsíveis em vez de caóticas. Isso permitiu perfis mais esbeltos e superestruturas mais leves. O vão principal pôde ser mais curto, as torres puderam ser mais baixas, as forças nos cabos diminuíram, o tempo de exposição durante a construção sobre o cânion encolheu. Isso é importante em alturas superiores a 600 metros. Nessas elevações, as janelas de clima se fecham rapidamente. O vento paralisa os guindastes. Precisão salva vidas. Durante a montagem, guindastes de cabos transportavam segmentos de treliça através do vazio, guiados por GPS e sistemas de posicionamento a laser precisos a centímetros. O alinhamento foi mantido porque a geometria a montante já estava perfeita. Sem o corte, a ponte teria sido mais longa, mais pesada e muito mais perigosa de montar. O custo oculto da curvatura. Aqui está a verdade desconfortável. Estradas curvas não apenas reduzem a velocidade do tráfego, elas aumentam o risco. Em pontes altas, a curvatura amplifica as forças laterais durante freadas, ventos cruzados e eventos sísmicos. Isso acelera a fadiga em cabos e rolamentos. Os intervalos de inspeção se encurtam, os custos de manutenção aumentam por décadas. Um túnel esconde esses problemas, uma curva os disfarça, uma escavação a céu aberto expõe tudo. Ao escolher a visibilidade, os engenheiros escolheram o controle. Sim, a cicatriz é visível, assim como as economias, menos acidentes, menor estresse estrutural, manutenção reduzida ao longo da vida útil, resposta emergencial mais rápida em uma província onde desvios podem significar horas. Isso não foi sobre velocidade, foi sobre prevenir custos invisíveis que se disseminam dentro da estrutura. Por que Guizhou continua quebrando recordes mundiais? Este projeto não é uma exceção. Guizhou agora abriga quase metade das 100 pontes mais altas do mundo. As 3 mais altas da Terra todas surgem dessa única província. Isso não é coincidência. Guizhou trata terrenos extremos como uma condição de projeto, não como um obstáculo. Montanhas são modificadas, vales são atravessados diretamente. A geometria é imposta, não negociada. O resultado é uma rede rodoviária que se comporta como se tivesse sido construída em terreno plano, apesar de ser tudo, menos isso. O que este corredor transformou. Hoje, o alinhamento está consolidado, as encostas estão estabilizadas, os sistemas de drenagem estão funcionando, a geometria da aproximação atende às tolerâncias que a maioria das regiões montanhosas simplesmente não consegue alcançar. A altura final da ponte, o vão e as datas de abertura ainda dependem de certificação. Mas o resultado já está claro, uma rota fragmentada tornou-se um corredor contínuo. Não porque os engenheiros venceram a natureza, mas porque entenderam qual parte da natureza deveria ser removida. Se você aprecia histórias em que decisões de engenharia silenciosamente remodelam regiões inteiras, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que entende que o mundo não foi construído por acaso.